Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece. Vou estar postando alguns vídeos aqui no meu canal, mas com o intuito de hobby, porque eu gosto muito de gravar, de comentar minha forma de enxergar o gráfico, minhas análises, não com o intuito de engajamento, nem de ganhar seguidores, nem de lançar um curso no futuro. O intuito não é esse. Na verdade, eu gosto de gravar vídeos para poder documentar o meu estudo, também ensinar algumas pessoas que querem estar acompanhando de forma gratuita e também de aprender, né? Conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou aprendendo também muitas coisas. Quero dizer também que não tem nada a ver, tá? As análises que eu estou postando aqui não tem nada de conteúdo que a SkyCap ministra, tá? Então, alguns de vocês sabem que eu trabalhei na SkyCap, estou de saída lá, e para alguns projetos pessoais que eu tenho em mente. Então não vou ter mais tempo para poder estar contribuindo com o trabalho maravilhoso que todos os colaboradores da SkyCap fazem, tá? Mas eu vou gravar esses vídeos aqui, não é uma obrigação, então não vou estar postando todos os dias, vou postar quando eu sentir vontade, mais por mim mesmo, uma forma de documentar os meus estudos, tá? Então, os conteúdos que eu vou estar comentando aqui, basicamente eu li em vários livros, então eu estudo muito, então tenho vários livros aqui de análise técnica, então os conteúdos que a SkyCap ministra nos seus cursos são totalmente diferentes, então é muito importante que cada um de vocês enxergue o gráfico de uma forma diferente, então atinja uma certa independência, tá? de formas de enxergar o gráfico. Isso é muito importante para qualquer trader, tá? Bom, vou estar comentando um pouco de análise subjetiva e também algumas coisas que é uma análise mais, vamos dizer, estatística. E quando você une essas duas análises, você tem uma maior assertividade. Então, por exemplo, tá? O que é uma análise baseada em estatística? Quando o preço está em tendência e ele deixa aqui, por exemplo, uma barra interna, um inside bar, e ele perde a mínima, a probabilidade dele continuar o movimento, deixar uma barra ignorada, ela supera os 60%. Então, isso daqui seria um trade bom, tá? Seria um trade perdendo a mínima da barra inside bar e seria uma barra ignorada, tá? Então, eu sei que de 10 tentativas que eu fizer, 10 trades que eu entrar, quando a configuração está assim e o preço está em tendência, quebrou linha de tendência, já vem de uma tendência de queda, estou a favor da tendência, ela supera os 60%, ela vai até os 70% muitas vezes. Então de 10 trades, 6 ou 7 eu vou acertar. Então isso daqui é uma análise estatística. O que é uma análise subjetiva? Uma análise subjetiva são linhas de tendência, figuras de ombro, cabeça, ombro, apesar que existe um site, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, é um site do Thomas Bukowski, tá? ThePatternSite.com, que você consegue identificar qual que é a probabilidade em porcentagem das figuras gráficas, padrões de candles, enfim. Então aqui você consegue identificar todas as figuras gráficas, ó, candlesticks, chart patterns, que seria padrões gráficos. Você consegue saber, por exemplo, bandeiras, ó, flags. Ele explica que é uma bandeira, qual que é a probabilidade de fazer esse rompimento, em termos de porcentagem, enfim. Então tem muita coisa legal, ele tem vários livros, esse é um deles, tá? O Encyclopedia of Chart Patterns. É um livro um pouco caro, tá? $96 aqui no Brasil, mas é um livro que vale muito a pena para consulta desses padrões e várias outras coisas que vocês
consegue enxergar no gráfico em questões de estatísticas, tá bom? Muito bem. Então, vou estar comentando aqui um pouco sobre o índice, também sobre o dólar. E se eu achar alguma ação que tem algum movimento interessante, a gente comenta também. Tá? Então, eu não estou mais operando day trade com tanta frequência, mas às vezes eu faço algumas operações e eu estou mais focado no swing trade porque eu não estou tendo tanto tempo para ficar de olho no gráfico full time, tá? Nessa fase que eu estou entrando na minha vida. Então, muito bem, eu vou estar analisando por enquanto o gráfico de 10 minutos. A gente vê que o índice está em tendência de queda. Então, sempre quando o gráfico estiver... quando a gente abre o gráfico, a gente afasta o gráfico. E a gente percebe qual que é a tendência vigente no momento. A tendência do gráfico diário ela é de alta. A gente apenas está fazendo uma retração desse movimento aqui. O gráfico subiu muito, num rally muito expressivo. Fez o movimento de exaustão, ó, temos duas barras com pico máximo de volume e aí o gráfico começa a cair. Olha quando a gente entra em tendência, quando esses inside bars aqui do gráfico diário perde a mínima, ele dá continuidade no movimento. Inside bar perde a mínima, dá continuidade no movimento. Chega na média de 20 períodos, que é uma média muito importante, muitos compradores estão posicionados aqui, temos uma retração um pouco maior, mas aí perde a mínima novamente, continuidade no movimento. Então, temos uma tendência de queda de topos e fundos descendentes. Ó. Então, cada candlezinho desse daqui é um topinho, topos e fundos descendentes. Então, lá no gráfico de 10 minutos, eu vou procurar por operações de venda. Eu sei que o preço está vindo buscar a linha de tendência, mas é muito arriscado. Porque a linha de tendência ela pode estar afastada do preço, aqui em cima. O preço não vem buscar a linha de tendência. Se você conectar esses topos aqui, o preço não veio buscar aqui, não veio buscar aqui. E a média móvel de 200 períodos ela vem dando maior sustentação para o preço, mas também não é obrigação do preço vir buscar. Olha aqui como ele não veio buscar para executar o movimento de queda. Então, mais seguro eu vou buscar por operações de venda. Quando eu poderia buscar por operações de compra? Eu tenho esses topos aqui anteriores, o mercado tentou fazer uma acumulação para fazer um rompimento, fez em gap, mas esse candle, o segundo candle do dia, ele não poderia ter rompido abaixo dessa região. Então já é um primeiro ponto negativo para a gente acreditar numa tendência, uma força compradora. Temos uma série de compradores emboscados que acreditaram que o mercado, compraram já que é mercado, né, no suporte do anterior, e aí o mercado rompeu por um tick esse candle e perdeu a mínima. Isso daqui deixa vários compradores emboscados, o que significa que vamos ter vários compradores estopando as operações. E aí temos uma primeira parede de queda, e dentro dessa parede de queda, qualquer retração do preço é motivo para entrar venda. Então a gente percebe que o preço ele começa a deixar dificuldade nessa região, ó. dificuldade, vou pegar a seta. Não conseguimos fazer um fechamento expressivo, um corpo relevante, comprador para voltar acima da região de abertura, para tentar fazer, enfim, um pivô de alta, não estamos conseguindo, e aí ele não deixa dúvidas quando faz esse candle aqui. Isso daqui aciona na nossa mente o gatilho de que vamos começar a cair novamente e repetir comportamento de queda. Mas é motivo para eu vender aqui na formação desse candle? Não, primeiro eu vou esperar fechar esse candle vendedor. E aí eu preciso de um lugar para pôr meu stop. Então sempre que vocês forem entrar numa operação, primeiro vocês têm que enxergar onde vocês vão colocar o stop. Se eu entrar aqui, o meu stop está acima dessa barra ou acima do topo anterior, é muitos pontos. Então eu vou primeiro esperar um candle menor, por exemplo esse martelo, o stop acima da máxima, onde entrou pressão vendedora, fazendo já o pullback no dentro do candle do fundo anterior. O gráfico ele armou um pivô de queda, fez pullback, dentro desse candle eu posso vender perdendo a mínima, porque eu já fechei abaixo dessa região. Ou espero uma barra compradora, se eu não conseguir entrar aqui, eu vendo perdendo a mínima. E meu alvo? O alvo conservador seria pegar o alvo desse pivô, mas como o gráfico ele vem executando topos e fundos descendentes,
a gente executa uma perna de baixa proporcional a essa perna de baixa, como toda a tendência faz. Eu tenho que ter medo desse fundo aqui? Algumas pessoas vão me perguntar. Por enquanto não, tá? Então não me provou que fizemos um fundo duplo. Tá? Isso daí não aconteceu ainda. Ah, mas o Elliott já deu sei quantos zigue-zagues. Você tem que acreditar na tendência enquanto ela perpetuar e ponto final. Então, esses fundos aqui seguraram o preço? Segurou o preço? Segurou o preço? Não segurou o preço. Então, esse fundo aqui muito provavelmente não ia segurar o preço. Temos uma série de compradores emboscados quando perdemos essa mínima, quando perdemos essas mínimas, quando perdemos essa mínima. Olha como entra bastante volume, vários compradores sendo estopados. Então, perdendo a mínima desse candle com stop nessa máxima, era um ótimo trade. Um trade, eu diria que com mais de 60% de acerto. E com alvo nessa perna de baixa, ou alvo colocando, por exemplo, pegar o Fibonacci de projeção, projetar de maneira clássica, daqui até aqui, solto, e eu venho no 100%, ou em níveis abaixo de Fibo, até que o preço monte um pivô de alta, como fez aqui, ó. Fez isso daqui, caiu fora do preço, tá? Mas de preferência coloque seu alvo aqui. Quando isso é maior, teu risco é proporcional a 2 para 1, tá? Vamos medir se esse risco aqui ele tem 2 para 1. Então o meu stop estaria nessa máxima desse candle e minha entrada perdendo a mínima. Alvo no mínimo 2 para 1. Por que 2 para 1? Porque a conta tem que fechar no final do mês. Se você colocar sempre alvo 1 para 1, tua conta não vai fechar. Você nunca vai sair positivo, no máximo no 0 a 0, quando tiver muita sorte. Então 2 para 1, atingido, alvo em 200%. Muito bem. Esse foi um trade, então vocês perceberam que no 10 minutos eu não vou ficar compra, vende toda hora. Se eu vou para o gráfico de 2 minutos, se eu sou um scalper, aí sim, mas a minha forma de operar é pegar uma, duas, no máximo 3 operações por dia. E o mercado quebra a linha de tendência. Quando eu vou pensar em comprar? Quando o mercado quebra a linha de tendência, faz uma nova tentativa de fazer uma perna de baixa. Então vocês percebem que o mercado fez uma perna de baixa, fez uma perna de baixa, fez uma perna de baixa. 3 puxadas. Segundo o Brooks, quando fizemos 3 puxadas, o mercado vai no mínimo fazer uma retração um pouco mais relevante. Ou reverter a tendência, tá? De curto prazo. Tendência de curto prazo. O mercado faz a quebra da linha de tendência. Faz uma nova tentativa de fazer esses movimentos aqui, ó. Mas não consegue. Acontece que deixamos uma barra branca. E essa barra branca diz o que para os vendedores? Correm, que eu estou querendo subir. Por quê? O mercado, quando ele fazia barra branca, como essa daqui, por exemplo, ele voltava a cair. Fazia uma barra branca, voltava a cair. Aqui foi diferente, ele fez uma barra branca e rompeu o topo. Aqui é a última chance dos vendedores sair, ó. Porque os compradores estão chegando. Então, para os mais agressivos, compra aqui. Para os mais agressivos ainda, compra rompimento dessa barra aqui, só que o stop está aqui embaixo. Ó. Então, de forma que você entre contra a tendência, mão menor, sempre, compra. Num engolfo de alta, por exemplo, depois de fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior, quebrando linha de tendência, quebrando também linha de tendência mais inclinada, que basicamente é a média móvel de 20 períodos, que está aqui acompanhando o preço, rompeu, compra, stop, abaixo desse fundo, um alvo proporcional ao alvo do pivô. A gente coloca o Fibonacci no fundo e estica até o 61,8. O preço vem no 100%. Tá? Lembrem-se que essas regiões têm que ser região de topo anterior. Ó. Olha o topinho anterior aqui. Então, é uma região importante. O mercado veio até o 111. Topinho anterior, fundo anterior. Resistência. Região de realização. Então,
Essa operação aqui de compra foi uma operação mais segura e com fundamento. Tá? Depois o mercado fez um novo pivô de queda, aqui já acabou o volume, não tenho tanta confiança assim em comprar. Mas foram duas operações aí, uma de 690 pontos e outra aqui para realizar aqui nessa região de 800 pontos, mais de 1.000 pontos no dia. Estaria ótimo. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Colocar no FUT. O dólar subiu sem olhar para trás. Quando a gente afasta o gráfico, esse comportamento ele dava para ser previsto, porque quando a gente afasta o gráfico, a gente percebe que o dólar está se segurando aqui nessa região. E eu tenho uma linha de tendência também, conectando esses topos aqui. O dólar segura nessa região novamente. O que a gente vai esperar? A gente estava em tendência de alta, fez um momento de retração, fez um primeiro movimento, entrou dentro de uma consolidação. A gente vai esperar uma configuração para comprar. Essa daqui seria uma boa opção de compra, tá? Mas aí eu tenho já uma região de resistência logo aqui. Eu compraria essa região? Não compraria. Porque eu tenho já uma possível resistência na cara do preço, apesar de que eu tenho um alvo lá em cima no topo desse alargamento, tá? No topo desse alargamento. Então, o dólar, ele para na região que a gente tinha comentado, com média de 200 períodos flat, serve como resistência. Se eu fizer o rompimento dessa barra aqui, eu vou ter uma série de vendedores emboscados, porque tem uma série de vendedores acreditando que o dólar deixou um padrãozinho de candle de martelo na linha de tendência, como nesses livros, alguns livros ensinam padrões de candle, deixando meio que uma mensagem subliminar que significa venda. Porém, eles não dizem que quando esses candles são frustrados, uma série de players vão estar emboscados e o mercado ganha força contrária. Então o mercado ele queria fazer esse movimento aqui, a intenção do mercado era fazer um novo movimento aqui de queda, por exemplo, como esse. E isso daqui ele vem para cima. Então vamos lá, no próximo candle. Nem perde a mínima. Então olha esse candle, a força desse candle aqui, quando rompe e assusta os vendedores. Então o que eu poderia fazer? Comprar no rompimento desse candle aqui, colocar o stop abaixo da mínima do próprio martelo, ou um pouquinho abaixo, tá? Dessa região aqui, ó. Para quem não opera alavancado, vai com um contratinho só, colocaria meu alvo lá em cima, tá? Nessas máximas aqui, mas essas máximas vão ser rompidas porque eu estou dentro de um alargamento. O mercado vai embora, não dá calor, para nessa região de topo e rompe esses topos aqui. Se a gente for colocar nos 60 minutos, a gente ajusta melhor essa linha de tendência. A gente coloca esses topos aqui com o corpo desse topinho aqui, ó. Tá? E o mercado ele busca exatamente essa região. Tá? Então foi uma linda operação aqui no dólar, frustrando uma série de vendedores acreditando que a gente ia montar um novo pivô de queda, não fez. Foi lá buscar, lá em cima, quase 100 pontos. Quando que o dólar ele mostra pra gente que não quer mais, vamos dizer assim? Quando ele faz um topinho duplo, ó, fez o topo duplo. Aqui com certeza a gente vai ter divergência de IFR, porque eu não tenho tanto volume quanto o segundo topo. Então posso até colocar aqui no FR. Olha como a gente tem divergência. Eu nem precisei do IFR para a gente identificar que de fato tinha divergência, não tinha visto. Por quê? Porque eu tenho menos volume, então a chance de aqui ter uma divergência de IFR ou MACD, MACD escadinha para baixo. Tudo bem que meus fechamentos estão levemente para baixo, porém no IFR ele está muito mais abaixo.
está inclusive abaixo desse topo aqui, ó, o topo do IFR. Isso significa que vamos mudar de comportamento, ou seja, esse candle aqui perdendo o fundo anterior, ele me tira da operação se eu ainda não zerei, tá? Se eu não zerei ainda, meu stop estaria aqui. Esse candle aqui, ele fecha abaixo desse fundo, eu posso zerar na mão essa operação comprada. E até pensar numa venda, caso o mercado não consiga romper esse patamar aqui. Por exemplo, e deixa um candle fazendo um pullback, como esse candle aqui, para pegar o alvo desse topinho duplo para baixo. Seria uma operação de venda, tá? Bem arriscada porque tem uma parede muito forte de alta. O mercado subiu hoje desde a abertura até a sua máxima aqui, 150 pontos, então eu não faria essa operação. Seria mais uma operação de scalp do que uma operação uma operação com uma estatística muito boa, tá, para realizar. Isso aqui poderia ficar consolidado, ficar rompendo falso aqui, enfim. Muito bem, então essa é a análise que eu queria deixar salvo aqui no canal. Só isso que eu queria comentar com vocês. Tá? Desejo a todos aí um ótimo final de semana e até a próxima.